Olá, olá, seres quânticos, tudo bem? Bora lá para mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos estar conversando sobre um tema bem legal, que até eu falei isso com uma cliente, que é a esposa de um grande amigo, que estava lá na loja, que ela levou algumas joias para me estar arrumando. E eu falei isso para ela, ela tipo parou, olhou assim e falou: Érica, eu nunca pensei nisso. Daí eu falei, imaginei. Ela falou assim, Érica, você tem que estar falando isso, cara, que é de uma fonte de conhecimento que você tá passando para que é bem interessante. Então vamos lá, tá conversando. Vocês que estão aqui no canal, eu acho que eu já fiz isso. Vocês já usaram ou estão usando joias tipo de entes muito queridos que já desencarnaram, já fizeram uma passagem, já deram o game over, morreram, enfim, já fizeram ali o seu papel aqui e já teve o desencarne. Então eu vou contar a história dela para você entender e eu vou estar explicando para vocês, tá? Ela foi na loja e ela estava conversando, comentando comigo que ela tem um colar. E o colar, o pingente, era um pingente da irmã dela, que a irmã dela usava muito. E a irmã dela acabou desencarnando ali naquele período que várias pessoas ficaram com uma gripe muito forte. Não sei se vocês lembram que tudo fechou. Então a irmã dela acabou desencarnando neste momento. E ela estava sempre usando muito aquele colar, como é aquele pingente que era um pingente que na verdade era de um anel dela. E daí ela acabou pedindo para um ourives ali fazer, moldar novamente aquele anel e acabou se transformando no pingente. Daí o ourives fez tudo que tinha que fazer, então acabou que ele fez um pingente para ela. E ela tava com esse pingente ali sempre no pescoço, nesse colar. E ela falou assim, Érica, eu não sei o que aconteceu e arrebentou, a corrente arrebentou. Daí veio aquela intuição para mim na hora, eu falei assim, arrebentou para você deixar sua irmã um pouco descansar. Eu falei assim, lembre da tua irmã dos momentos de felicidade, os momentos que ela estava aqui. A sua irmã, ela fez a passagem porque já chegou o momento dela. Então não fique todo momento chamando ela, não fique esse momento assim, minha irmã, como eu gostaria que você tivesse aqui, meu filho, minha mãe, meu pai, minha filha, meu marido, a minha esposa, enfim, quem? Como eu gostaria que você tivesse aqui, eu não aceito esse seu desencarne, e fica ali com aquela joia, segurando aquela joia, fica com aquela joia emanando essa energia. E eu peguei e falei pra ela, eu falei assim, Ciclana, não vou falar o nome dela, tá, gente? Eu falei assim, Ciclana, ela só quer descansar, então por isso que arrebentou joias, foi um sinal dela falar que eu quero descansar, tudo bem, lembre de mim com carinho, mas me deixe descansar, não fique me chamando. Então, o que eu vou falar aqui? Você tem que tomar muito cuidado também quando você está usando uma joia que já pertenceu a outra pessoa que já desencarnou. Ou então você vai lá e compra uma joia num antiquário ali, nessas lojas que aqui na Irlanda é muito, muito, muito popular. Você comprar joias que foi de 100 anos, 90 anos, 50 anos, 40 anos atrás. Que acaba os filhos, os netos, acaba penhorando, vendendo aquela joia. Você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque tudo, como diz o livro Sete Fala, e também o livro Sete Fala, o grande livro do Ho'oponopono, ali é o livro também, o livro dos espíritos. Então, vários livros falam a mesma coisa, só que com linguajares diferentes. Tudo tem uma consciência, tudo tem uma informação. Então, tudo vai ter uma consciência, tudo vai ter uma informação. Por isso que quando eu faço as joias energéticas, arrebenta a joia,
eu falo para a pessoa, traz para mim de volta, porque eu tenho que acessar aquela informação, a última informação que ficou registrado na pedra, para mim saber por que que arrebentou, qual foi o motivo que arrebentou. Então daí eu vou limpar, refazer, eu vou limpar, recarregar novamente com a vibração quântica, daí eu vou te entregar. Então você tem que tomar muito cuidado quando você compra uma joia antiga. Nossa, eu fui no antiquário, eu vi esse colar lindo, vamos supor. Eu vi esse colar lindo com essas duas pedras de quartzo turmalinado, que não sei o que. Você vai no antiquário e compra. Nossa, olha, esse anel aqui é de ouro, com um diamante, ou com isso, com aquilo, ou com aquele outro. Se você é leigo, não sabe acessar a energia, a informação daquela joia, não compra. Isso mesmo, não compra. Só se você saber como limpar, saber como tirar toda aquela informação, aí sim. Eu vou repetir, o livro 7 fala, ele diz, quando você começa a estudar mais sobre energia, você começa a estudar mais sobre vibração, você começa a expandir cada vez mais a sua consciência, você vai estar entendendo que ali tem tudo tem uma informação. Tá? Então, se você consegue acessar aquela informação que tá ali, você vai entender todo o processo da pessoa que era a dona daquela joia. Tudo que aconteceu com aquela pessoa. E às vezes o que acontece? Você tá usando uma joia que pertenceu à tua avó, à tua mãe, à tua filha, o teu filho, o teu marido, namorada, namorado, irmão, irmã, enfim, quem for, você tá usando aquela joia. Só que você está com aquela vibração daquela joia tá com você e você não sabe o processo que aconteceu com aquela pessoa. E também tem aquela outra, você está com aquela joia e você fica todo momento lembrando da pessoa que desencarnou. Nossa, mas por que que você foi? Que é isso? Nossa, que é aquilo? Eu sinto tanta saudade de você. Às vezes você usa, você olha, tem outras situações também que a pessoa tem uma outra consciência. Tá? Vamos supor, com um colar que foi da avó ou da mãe, olha assim e fala, nossa, esse colar foi da minha mãe, e lembra com muito gratidão, lembra com muito carinho, e fala, e já emana naquele momento uma energia de gratidão, de paz, de amor, que a tua mãe, enfim, quem é que foi a dona daquela joia, que esteja muito bem acolhido, e me transmite também aquela energia positiva, que foi bem recolhida, bem acolhida, está no plano superior, um plano recebendo toda a ajuda possível. Também tem esse caso, tá? Tem esse caso que a pessoa lembra com muito amor, com muita paz. Mas normalmente o que acontece? A pessoa usa aquela joia e acaba sendo obsidiando aquela pessoa. Meu filho, minha filha, por que que você foi tão cedo? Minha mãe, meu pai, ciclano, beltrano, por quê? E fica emanando aquela energia de saudade, de culpa, de tristeza, de depressão, e acaba aquele ser que tá lá do outro lado tá sentindo tudo isso. Então, por isso que foi o caso dela. Eu falei assim, por isso que arrebentou. Ela só tava falando, ei, tudo bem, lembra de mim, mas só que me deixa descansar. Porque ela mesma comentou, quando eu tava ali arrumando a joia, conversando com ela mesma falou depois pra mim, falou assim, Érica, e realmente, toda vez que eu olhava pro colar, eu olhava pro pingente, eu lembrava da minha irmã e sempre lembrava com muita saudade, com tristeza, porque minha irmã minha irmã é uma pessoa maravilhosa, Érica. Ela nunca fez mal pra ninguém, uma pessoa incrível e tudo mais. Então, eu lembrava realmente com uma tristeza, por que que a minha irmã foi tão cedo? Que a irmã dela era mais nova do que ela, pelo que eu entendi. Por que que a minha irmã foi tão cedo? Então, eu não queria, até hoje eu não acredito. Eu falei assim, então, é por isso que arrebentou, que a tua irmã, ela só quis dizer, ok, mas me deixe agora, eu já fiz a minha passagem, eu estou bem aonde que eu estou, deixa eu seguir agora meu fluxo. E também tem uma outra questão, gente, que é bem importante.
Eu gosto muito de dar exemplos de vídeos, de livros, para não falar, nossa, a Erika tá inventando história. Falei assim, não. Se for para me inventar alguma coisa, eu vou inventar algum prato diferente na minha cozinha. Uma salada, um assado, um recheio de uma torta, enfim. Aqui eu gosto muito de dar exemplos, eu gosto muito de dar também aonde que eu li, aonde que eu ouvi. Tanto o professor Hélio Couto, eu não escondo, todos os vídeos eu falo que eu não escondo, que eu fiz a ressonância harmônica durante muitos anos, eu não escondo, eu falo isso. O professor Hélio Couto, ele mesmo fala, nós estamos num planeta de magia negra. Todo mundo aqui adora fazer uma magia negra. Então, se também tem uma outra questão, você vai lá, compra uma joia, nossa, no antiquário. Compra aquela joia e fala assim, nossa, que pedra linda, que joia linda, que não sei o que. Gente, olha que maravilhosa. Ela, tipo assim, tá muito barata por ser uma pedra tal. Gente, que incrível. Daí você vai lá e compra aquela pedra, compra aquela joia. Daí você não consegue entender porque começa a acontecer muita coisa na tua vida. Em vez de andar para frente, começa a dar passos para trás. Você começa a ficar doente, você começa a ter perdas, você começa a ter, começa a ficar, tipo assim, desconectado da realidade, começa a acontecer situações e você começa a dar passos para trás. Então, porque você não sabe como é que era aquela pessoa que era dona daquela joia. Às vezes aquela pessoa que era dona daquela joia era uma pessoa extremamente apegada ao material, apegada às tuas joias, um apego muito grande ao material. E mesmo depois do desencarne, tem aquele apego ao material, não aceita que os netos, os filhos penhoraram as suas joias, se desfazeram das suas joias ou perderam as suas joias, enfim, ou deram, enfim, não vai entender. Então, você pegando essa energia para você. E tem uma outra situação, isso não é tão fácil de acontecer, mas também não é raro. Eu já vi acontecendo isso. E também, se a pessoa quiser sacanear com você, e se ela entende um pouco de como trabalhar com energia, ela também pode pôr uma ali para poder ou te prejudicar ou te ajudar muito. Daí depende como é que é a pessoa, como é que é a índole, como é que é a pessoa, ali como é que tá aquele avatar naquele momento. Se ela tá ali querendo evoluir, trabalhar pro lado da luz, o lado assim para ajudar o próximo, conectado ao amor do todo, ou se ainda não despertou para isso, tá? Ainda naquele modo meio que eu não aceito, se eu não sou feliz, eu não quero que o outro seja também. Então, se você tem que tomar muito cuidado com isso, com essas joias. Se você tem uma joia que foi da tua mãe, enfim, de quem que foi, cuida, não fica usando. Se você vai usar, mas você fica lembrando da tua mãe, enfim, de quem que for aquela joia, vai ficar lembrando com saudade, com sentimentos de perca e tudo mais, não usa, porque em vez de você ajudar aquele ser que desencarnou, você vai estar mais atrapalhando. Porque tem aquele ser que desencarnou, aquele espírito, ainda está ligado ali aos seus familiares que ficaram no plano terrestre, que estão aqui reencarnada ainda. Ela fica ali ligada ainda e fica sentindo todo aquele sofrimento, aquela dor. Tanto que, não sei se vocês lembram, o Chico Xavier falava muito isso, tem livros do Chico Xavier falava muito isso. O nosso querido e amado Divaldo Franco, que fez a sua passagem, voltou para o plano espiritual, ele também comentava muito isso,
que muitos filhos que acabavam tendo o desencarne muito mais cedo que os pais, então acabava sendo muito obsidiado pela mãe, que a mãe não aceitava o desencarne, chorava muito, ficava chamando o filho, meu filho, mas minha filha, por quê? Porque e aquele ser do outro lado sofrendo muito, porque estava sentindo sofrimento. Então, se você tá com uma joia emanando essa energia de sofrimento para aquele que desencarnou, faz o seguinte: pega essa joia, guarda numa caixinha, coloca uma pedrinha, não precisa ser desse tamanho não, pega uma pedrinha dessa daqui, mas só não precisa desse tamanho gigantesco aqui não, tá? Tem umas pedrinhas que são bem pequenininhas, que essa daqui, que é a cianita. Coloca ali junto, fecha a caixinha e deixa ali, emana um reiki, pega uma frase do Ho'oponopono, escreve no papel, tipo branquinho ou no rosinha, como você quiser, escreve ali, sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo. Coloca ali dentro da caixinha e deixa ali, assim, e deixa aquela joia. E quando for lembrar, lembra com amor, lembra com gratidão, lembra com carinho. Porque se vocês soubessem de tanta coisa que eu já vi não, senti, de joias que chega até mim na loja, olha, vocês tomariam mais cuidado quando vocês compram joias, tá? Tipo, eu não quero comprar, eu não vou comprar um japamala, vou dar um exemplo, né? Eu não vou comprar o japamala tal porque tá R$200, eu vou comprar então desses sites aqui da China mesmo, porque tá 40. Mas só que é o seguinte, você não sabe como é que era a vibração daquela pessoa que montou aquele japamala, você não sabe como é que estava a vibração das pessoas que cortaram aquelas pedras, porque assim, é todo um processo. Por isso que eu falo, eu demoro de uma semana, dependendo até 2 semanas para me poder limpar e energizar as pedras. Não é limpar hoje e carregar amanhã, não. Demora. Então, vamos lá. Começa desde o processo. Aquelas pedras sendo retiradas da mineradora. Gente, elas não são tiradas a partir de oração feito Ho'oponopono ali, não. É na marreta, é em escavadeira, é na dinamite. Elas são tiradas dessa maneira, as pedras. Começa por aí. Daí depois é vendida. Se vocês não sabem, eu já falei aqui em alguns vídeos. Se vocês não sabem, essas bolinhas, sabe? Assim, ó, as bolinhas, essas contas, até aonde que eu sei que um minerador me falou, que eu tava conversando com ele, que eu tava comprando algumas pedras com ele, e eu perguntei se ele não fazia, que eu achava que era uma máquina pequena e tudo mais. Ele me falou, agora eu não sei, gente, porque já vai fazer quase 6 anos que eu não tô mais no Brasil, eu não sei mais. Mas ele falou, Érica, aqui no Brasil não existe maquinário para fazer essas bolinhas, as contas. Eu falei assim, todas as contas, as pedras saem do Brasil, vai para a China, da China é feito todo esse processo e volta para o Brasil. E daí ele mesmo comentou comigo, eu falou assim, muitas das mineradoras brasileiras não pertencem mais ao Brasil. Tudo pertence à China, então é retirada daqui, é mandado para a China, depois volta para cá essas contas. Eu não sabia disso, foi esse minerador que me contou. Então, voltando lá. Então, olha o processo, sai, vai para o outro lado do mundo, volta para vocês, daí você vai para a loja, daí da loja, tipo, um monte de gente põe a mão, daí você compra, daí você vai fazer a joia. Então, você viu o tanto de vibração, tanto de energia que ela passou, tantos de mãos que ela passou até chegar para você? E você lá vai saber a vibração dessas pessoas que estavam antes de chegar até você. Por isso que eu falo, limpa antes de usar. Lá na loja, o que eu faço? Primeiro que todas as pedras, antes de eu fazer as joias, são todas limpas, passo por um processo muito grande de limpeza e depois a vibração quântica. Tanto que toda a loja inteira é essa pedra espalhada, porque ela é a senhora limpeza, então ela limpa e purifica a energia o dia inteiro. Então, todas as joias em pedras, a loja inteira você vai ver que vai ter essa pedra aqui junto. Ela é espalhada na loja inteira. E para estar limpando essa vibração. Então, por isso que eu falo para vocês,
tome um pouco mais de cuidado. Não, Érica, mas não é para mim não comprar? Não, compra, mas faz isso. Coloca nessa pedra. Se você trabalha com gráfico radiônico, coloca ali no gráfico radiônico para limpar aquela vibração. Se você gosta de, tipo, você gosta muito de trabalhar com a energia dos elementares, coloque então na grama, ali perto da árvore, para essa energia ser purificada. Se você gosta de pedras, coloca junto com a sanita que eu já te falei. Então, quando você vai comprar uma joia, que já é uma joia que pertenceu a outra, só toma cuidado. Daí a tua vida começa a andar para trás e você não vai saber. Daí vai pensar que é olho gordo, que foi um azar, que isso, aquilo, aquele outro. Gente, isso tudo acontece? Acontece. Mas só que também você não sabe que tá ali naquela joia, naquela vibração. Por isso que quando ela foi lá na loja pra me arrumar, eu peguei e falei pra ela, olha, eu tô arrumando, eu peguei, arrumei aqui. Faz o seguinte, pega esse pingente que você fala que é da tua irmã, e daí ela pegou e falou assim, que é da sua irmã, não usa, lembra que a tua irmã com carinho, lembra da tua irmã com gratidão, coloca no saquinho, coloca numa caixinha e deixa lá guardadinho. Falei assim, quando for lembrar da tua irmã, lembra com gratidão. Falei assim, porque essa foi uma maneira da tua irmã falar, ei, me deixa descansar. Às vezes você tá com uma joia, por isso que é muito normal joias arrebentarem. Érica, minhas joias arrebentam direto, dela falando. Érica, minhas joias arrebentam direto. O pessoal que compra comigo as joias sempre fala, Érica, as joias minhas arrebentam direto, eu perco direto. Por que isso? Por quê? Porque a joia, ela vai pegar, principalmente as de pedra, ela vai pegar aquela energia, ela vai pegar aquela vibração. Quando aquela vibração não tá legal, não é para você, ela tem que tirar de você, tem que transmutar aquilo, tem que quebrar aquilo, não serve, ela vai arrebentar. Daí a pulseira arrebenta, as pedrinhas arrebentam e tudo mais. Porque é uma maneira até da consciência daquela joia dizer, ei, eu preciso que você muda a tua vibração. Ei, eu preciso que você me limpe. Ei, eu preciso que você... esse ciclo já se fechou, eu preciso agora que você muda a tua vibração para o novo ciclo que vai vir. Então, por isso que as joias arrebentam. Que tem um outro caso que acontece, que é muito normal também. Érica, eu comprei uma pulseira de pedra e tudo mais, eu tava usando. Eu peguei a pulseira, coloquei em cima da minha mesa ali, da minha escrivaninha. E assim, eu fui dormir e no outro dia não tava mais ali, sumiu. Mas eu tenho certeza, Érica, eu tenho certeza, isso já me falaram, tá? Eu tenho certeza que eu coloquei num pratinho específico que eu tenho, numa caixinha específica que eu tenho, eu coloquei ali, mas sumiu a minha joia. O que também pode acontecer? Quando a joia precisa, tipo assim, limpar ou receber informações, fazer um novo download de informações, é muito normal ela assumir que ela vai para uma outra dimensão. E nessa outra dimensão, ela é carregada, ela é feito como se fosse um download de novas informações, daí do nada, você, sei lá, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, você, sei lá, tá arrumando uma gaveta e vê no meio ali das meias, tá vendo no meio das camisetas, você vai colocar um calçado, ela tá dentro do calçado, você vai mexer em algumas caixas, ela tá dentro de uma caixa, ela aparece. Isso é muito normal. Eu já tive vários clientes que compraram umas joias comigo e falou assim, Érica, sumiu a minha joia, depois a joia apareceu em tal outro lugar. Érica, eu comprei a joia, eu tenho certeza que coloquei em tal lugar, depois assim, depois de 2 dias e 3 dias, ela apareceu, estava dentro da minha gaveta. É muito normal isso acontecer também. Tá? É muito normal isso acontecer, porque já é uma joia energética. Então, quando ela precisa receber novas informações, fazer um download de informações para você, então ela some mesmo, que vai para uma nova dimensão, para uma outra dimensão, para receber essas informações. E voltando aqui, gente, vou ser um pouco repetitiva. Só cuida para usar joias que já pertenceu a outras pessoas. Cuida para usar essas joias. Não fique usando essas joias que já pertenceu a outra pessoa, a outras pessoas
Assim, se for para usar, ficar emanando energia de tristeza, de falta, por que que você foi, daquele de luto e tudo mais, então não usa. Eu sei que às vezes é muito desafiador e tudo mais, então não usa. Mas se você tá com a joia, lembrando da pessoa com muito gratidão, com muito carinho, com muito amor, ok, a pessoa vai estar sentindo isso e a própria joia vai tá emanando essa vibração. Uma curiosidade aqui, bem antes de terminar o vídeo, uma curiosidade aqui para vocês. Vocês sabem que o Japamala, aquele terço de contas que vem ali da questão do... surgiu ali na Índia, para repetição de mantras e tudo mais do hinduísmo. Tanto que Japa é o significado de Japamala. Japa, material. Mala, espiritual. É o material... Japa é o contrário, tá, gente? Japa, espiritual. Mala, material, é o espiritual purificando o material, tá? Uma coisa que eu vou fazer, ali na região da Tailândia, na região ali da Índia, da Tailândia, aquelas regiões bem muito mais espirituais, mais espiritualistas, que tem essa conexão muito forte com planos espirituais, assim, eles estão, o que a gente está aprendendo hoje, eles já estão falando já faz muito tempo. Muito dos japamalas que assim, os grandes monges usavam, os grandes mestres usavam, eram feitos com o crânio daqueles grandes mestres já tinham desencarnado. Aqueles mestres que já tinham desencarnado, já passado pro processo, eles sabiam que isso aqui só era uma coisa material, que só serviu para aquilo ali. Eles não têm esse apego que nem nós do Ocidente tem, do corpo, sabe? Tipo, se querer endeusar tanto o corpo, não. Ele sabe que isso aqui somente é um instrumento. Ele sabe que isso aqui um dia vai desligar. Então, para ele, isso é importante, é o interno. O espírito que habita aquele corpo. Por isso o Namastê, o Deus que mora em mim, saúde o Deus que mora em você. Então eles faziam japamalas com o osso ali do crânio daqueles grandes mestres, até que já tinham se iluminado para o japamala, para fazer as orações, os mantras. Então você pensa a energia cara, forte que não tinha aquele japamala. E hoje é raro, tipo assim, a última vez que eu tava pesquisando sobre isso, era um ou outro monges ali da Tailândia, aquelas regiões ali que tinha, outros sumiram, tipo, foi destruído, tipo, parece que tá em museu, alguns museus tá exposto, mas eu não sei o nome dos museus nem nada, que não se tinha muito registro sobre isso. Tem um registro que eles faziam isso, mas não se tem um registro, assim, de todo o paradeiro. Mas parece que é passado, sabe? Tipo, não de pai para filho, mas assim, o grande monge ali, o grande, tipo, mestre desencarnou, é passado para o sucessor e assim vai. Então, fica aquela energia, aquela vibração muito elevada naquele instrumento, naquele japamala, tá bom? Então, vamos lá, gente. Se tá com dúvida, conversa com a Érica aqui, que a Érica vai ajudar. Se mora aqui na Irlanda, Érica, você pode ler a energia que tá nessa joia aqui, que daí eu vou ler, eu vou acessar a informação que tá ali. Então a gente consegue acessar, a gente consegue explicar o que tá acontecendo ali com aquela joia. Eu falo, olha, se eu fosse você, eu guardaria com muito carinho numa caixinha. Vamos limpar aqui, que daí você volta a usar. Ou, ok, tá incrível, pode usar assim e vamos lá, tá bom? Seres quânticos, gratidão por mais esse vídeo, gratidão por vocês estarem aqui e namastê!